Maravilha, pessoal! Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lenda em Movimento. Nós estamos aqui para ver os resultados do terceiro trimestre de 2025. Nós gostamos bastante da apresentação da 3tentos e, portanto, nós vamos continuar aqui com a saga de dar uma olhada para os resultados da empresa, tá ok? Vamos lá então, sem mais delongas, para a nossa tela do computador. Vocês já estão visualizando aí a apresentação de resultados, tá? Então, essa apresentação de resultados foi feita aí lá no terceiro trimestre de 2025, né? Então, nós vamos aí para análise desse documento, tá ok? Sem mais delongas. Vamos lá então, a exoneração de responsabilidade aqui. Aqui, receita líquida recorde no trimestre de 5 bilhões de reais. Receita líquida monstruosa, né? Mais 43% de variação trimestre contra trimestre. Então, eles apresentaram aqui um crescimento em todas as áreas, né? Insumos, grãos e indústrias, né? A safra foi recorde lá de milho no Mato Grosso, tanto de milho quanto de soja, e isso impulsionou o resultado de grãos. Teve aqui um lance do hedge, né? Isso aqui foi muito importante para a empresa conseguir ter um bom eh, desempenho financeiro, né, financeiramente falando, contabilmente falando, né. E aí tem aqui as ampliações industriais próximas aí da conclusão. Então, eh é a 3tentos vendo aí que ela vai ter aí um retorno breve dessas expansões que ela tem fazendo. Bem feito. Aqui os destaques, né, então, bom, eu tenho que falar da receita, né, no terceiro trimestre aqui um crescimento absurdo de 42%, nos 9 meses 34%. Então, como nós falamos no nosso vídeo lá de apresentação institucional, essa é uma empresa que está buscando muito a ampliação de sua presença nos negócios que ela desenvolve, tanto lá no de fertilização, nas sementes, quanto nos grãos, quanto na indústria. E isso chama a atenção para alguns números, tá? Porque ela tem algumas peculiaridades aqui, mas vocês já vão entender onde que eu quero chegar com isso. Bom, o lucro ajustado ele está aqui o lucro bruto, né, em quase 2 bilhões, mais 31% aqui no versus os 9 meses de 24. O EBITDA ajustado, e aí tem essa coisa do ajustado, né? Importante olhar para isso daqui, porque vocês vão entender o porquê disso daqui. E o lucro líquido aqui de 726 milhões, eles trazem o destaque somente dos 9 meses, porque o lucro líquido do terceiro trimestre não foi tão bom, tá? Mas não significa que foi um resultado ruim, não. E aí, nós vamos aqui para os segmentos, né? Então, muito interessante aqui o crescimento em todos os segmentos. Hã, aqui para grãos teve um crescimento absurdo, né, em terceiro trimestre contra terceiro trimestre. Indústria teve um crescimento um pouco mais modesto, mas mesmo assim crescendo. Receita líquida para insumos também com crescimento explosivo de 43%. E o lucro bruto avançando, né, para cada uma delas, exceto aqui para a indústria que teve aqui uma pressão nos preços, né, eles até mostram aqui o destaque de cada um, tá. Então, os insumos aqui teve uma recuperação de preços, teve uma melhora de margens, por isso esse aumento expressivo do lucro bruto e forte desempenho em ambas as regiões. E aí, para grãos, nós tivemos lá a receita recorde no trimestre, soja e milho com destaque, né, e diversificação regional na originação. E aí para indústrias, nós tivemos aqui um destaque ruim aqui para a dinâmica de preços, né, ele acabou pressionando muito a margem no terceiro trimestre, apesar de nos 9 meses a companhia conseguir crescimento aqui nos 2 indicadores, tanto de receita quanto do lucro bruto. E aí, o biodiesel acabou segurando muito a margem, porque teve uma constância de preços, até um leve aumento, né. Mas parece que o farelo de soja que eles produzem bastante, teve uma queda de preço, então eles estão vendo aí uma pressão na margem por causa disso, tá. Eh e aí teve um maior volume aqui, mas compensou um pouco ali os preços menores de farelo, mas não totalmente, né. Então você vê que a margem foi pressionada de fato mesmo. Aí vem aqui a questão do EBITDA ajustado e como que essa companhia funciona com relação a esse indicador. Se você for ver aqui no EBITDA
No EBITDA ajustado, você vai ver que teve uma redução nesse indicador de 51% negativo. Nos 9 meses tem um avanço aqui de 3%, então é um avanço legal. E aí você vai ver que a queda aqui é refletida por conta daquela pressão das margens, principalmente por causa do segmento de indústria, onde é a maior relevância eh, de receita para eles, tá. Assim, eles têm aqui já no acumulado do ano 5 bilhões de receita gerada, enquanto para as outras áreas não tem nem metade, né. Então assim, é uma área importante para eles, a indústria, né. Mas esse EBITDA, ele acaba sendo ajustado pelos contratos que eles conseguem liquidar. Então, tem um leve avanço aqui de 3,6% com esse ajuste de 202 milhões para cima desse resultado financeiro dos contratos liquidados, e isso faz com que a margem não caia tanto como cairia se fosse aqui só com o EBITDA puro, né. Então essa operação de hedge deles, desses contratos que são liquidados, é muito importante para a companhia e serviu aqui para salvar o resultado do terceiro trimestre. Inclusive salva o lucro líquido também ajustado, né. E aí vem o Capex, o maior Capex já realizado, né, em 12 meses, 1,6 bilhões. Eles mostram aqui que, eh, esse valor, então você consegue ver que a empresa está investindo em fazer um crescimento absoluto desse resultado, né, do Capex. Então é uma ideia de continuar expandindo sua operação, aumenta Capex para trazer mais receita, para conseguir gerar mais EBITDA, para conseguir gerar mais lucro. Então é uma empresa que está com muita fome de avanço nos seus resultados, e isso tem se refletido aqui pelo aumento do Capex. Aqui a variação da dívida líquida, né, então, eh, a o campeão do terceiro trimestre aqui, o principal destaque é a geração de caixa aqui, onde eles tiveram aqui uma liberação do capital de giro, né, muito forte, né. Então, alguns ativos aqui passaram, além desse LAI, né, desse caixa aqui, então, o caixa passou a ser de 1 bilhão, enquanto no ano passado era 224 milhões, né. Então, a geração de caixa nesse trimestre foi muito absurda. Então, ao longo do ano, na verdade, né, não dá para falar que o trimestre aqui, mas, eh essa liberação do capital de giro foi importantíssima para ter esse destaque positivo aqui no terceiro trimestre da 3tentos. Aí investimentos, né, isso que a gente já viu lá na apresentação institucional, temos aqui uma previsão aqui de indústria de etanol de milho, né, no Mato Grosso, previsão de início lá para primeiro trimestre de 26, né, que já está inclusive em curso, né. Então, outros investimentos com expansão, né, então eles estão expandindo a capacidade de algumas indústrias, isso é importante demais também para aumento de geração de receita. E aí as perspectivas para 2025, finalizando aqui a apresentação, abertura de novas lojas, eles têm aqui expansões industriais, tem aqui esse Tentos Cap, né, que é a qualidade de carteira. Esse Tentos Cap eles vão detalhar um pouquinho mais lá no press release, nós vamos dar uma olhada. Esse fomento de canola ainda não consegui entender o que que é isso, mas, e esse cenário positivo aqui para o setor de biocombustíveis com o B15 e o E30, né. Então é mais ou menos isso que eles trouxeram aqui na apresentação. É uma apresentação bem curta, bem sucinta, sem muitos pormenores, né. E a gente já vai para a apresentação institucional, que na verdade para o release, a apresentação institucional a gente já viu lá, né. Vamos para o press release aqui, sem mais delongas, e vamos continuar com a nossa análise, né. Bom, eh, aqui tem mais textos, né, e tem aqui as famosas tabelas, né. Eu gosto demais das tabelas, porque elas trazem um pouco de como tem funcionado, né, então como foi, né. Então receita operacional aqui 42%, muito bom. O lucro bruto já veio com decréscimo, né, então você vê que tá rolando de fato uma pressão na margem da empresa, né. Mas aí quando vem a margem bruta ajustada, ainda vem uma queda, mas uma queda menor, né. A margem EBITDA aqui seria muito complicada, né, se não fosse esse EBITDA ajustado, né, se não fosse esse hedge, que a empresa fez dos contratos futuros, né, então, evitou aqui uma queda ainda maior na margem, né.
mas ainda assim não foi tão assim, eh, não foi tão relevante para evitar a queda ou empatar, né, a margem, né. Mas de certa forma o lucro líquido ainda veio com queda, né, por isso que eu falei com vocês que tem uma certa má notícia nisso tudo, né, e aí o ROI, ele é derrubado extremamente, o ROIC, né, que é mais fidedigno aqui, veio 10% nesse trimestre. Então foi um trimestre um pouco mais aquém, assim, da 3tentos. Foi difícil aí para eles, muito por causa dessa pressão na margem deles com relação ao preço lá da da soja, do farelo de soja. Aí vem a mensagem, né, então, eles explicam um pouquinho como foi os últimos meses, eles destacam muito para a questão da da expansão que eles estão fazendo, da forte expansão, né, e tem reconhecimento aqui e por aí vai. Mas sem entrar muito no detalhe de como foi o desempenho, né. E aí eu gostei muito dessa construção aqui, porque eles vão falando sobre cada indicador, linha a linha, página a página. Então aqui a gente tem um certo detalhamento de cada segmento e diferente do que a gente tem lá na prestação institucional, onde a gente vai ter abertura aqui em cada indicador, né. Consegue ver que grãos teve uma forte expansão, né. Foi incrível o trabalho de grãos aqui. Indústria não foi tão bom, porque, né, como, já falaram, os preços de farelo de soja diminuíram, os preços de biocombustível aumentaram um pouquinho, mas não foi suficiente para evitar, para assim, para evitar o EBITDA, né, mas a receita operacional líquida aqui veio crescendo em todos os segmentos, né, e mesma coisa aqui para a variação dos 9 meses. E aí vem aqui um pouco da explicação, né, a gente sabe que para grãos é a questão lá do plantio da safra de 25, 26 que fez muito sucesso, né. E aí a indústria esse aumento na receita não é nem pela questão do preço do biocombustível que aumentou, é mais porque as capacidades da indústria de tamanho aumentaram. E aí incrementou nos volumes, mesmo que o preço do farelo lá de soja abaixou. Então, se o preço do farelo de soja aumenta, a gente teria que um aumento ainda mais expressivo, como foi nos outros segmentos, tá. Então só a indústria que deixou a desejar aí nesse trimestre. Aí vem o lucro bruto, né, então o lucro bruto aqui para a indústria você já consegue ver como eles foram pressionados de fato, né, eh e aqui ainda não atingiu o crescimento dos 9 meses, então vamos ver como é que vai ser nesse quarto trimestre. Mas, essa pressão nas margens, como nós já viemos explicando, né, mais importante aqui o efeito positivo do edge, né, e aí eles aumentam aqui um pouco da compreensão da margem operacional e isso eles, já expliquei isso lá na apresentação de resultados, mas eles vão detalhar um pouco mais disso aqui lá para frente. E aí vem aqui o desempenho operacional, né, então aqui como foi os volumes, né, então, sem o que falar, né, sementes, fertilizantes defensivos foram com crescimentos muito legais, sem o que falar, então foi muito muito interessante aqui a produção, né, nessa área aqui de sementes, né, então, sem o que falar e, detalhe aqui para abertura de lojas, né. Então, teve aqui operações recentes, com gente trabalhando lá, eh e mesmo assim já, mesmo sendo lojas recentes, tem aqui um crescimento absurdo do resultado deles, né. Aí eles mostram aqui, eles abrem por frente dentro da área de sementes, né, dentro da área ali que é diferente dos grãos, né. Então, olha só como é que o fertilizante veio para cima, né, mas a semente veio muito para cima, né. Impressionante como a safra foi boa nesse trimestre, né. E o lucro bruto, né, então o lucro bruto obviamente ele avança muito aqui, ele avança 73% aqui, então, foi muito bom, o trimestre nessa área, tenho o que falar, tá. E aí vem a área de grãos, que certamente também vem com um crescimento muito forte, olhando para soja, olhando para milho, olhando para trigo, todo mundo aí com aumento, né.
Então, eh destaque aí para a safra recorde de soja e milho lá no Mato Grosso, então foi puxado por isso, né. Então, foi outro segmento que de fato eh, foi um segmento que ajudou muito a 300, né, no trimestre. Então a gente já vê aqui que o problema do trimestre foi o segmento de indústria, mas foi uma questão que pode acontecer com qualquer um, né, não tem jeito. Então ela tá dentro desse mercado, é um mercado um pouco mais de commodities, né, assim, não é um mercado que me agrada 100%, mas eu gostei da ousadia da empresa, do Capex, de como eles administram, da família, eu gostei da história e gostei também do histórico de resultados, né, isso aí é inegável, como a empresa consegue aumentar suas receitas e seu lucro de forma, extremamente não, mas de forma saudável até, né, fazendo alguns consumos do fluxo de caixa deles. Então, pô, o problema do trimestre foi na indústria. No grãos e fertilizantes lá, os caras estão voando, né. Eh, então aqui, olha aqui para milho, que crescimento absurdo, né, 128%. Soja também não ficou para trás. Trigo veio o crescimento mais normal, né, é um crescimento que você fala assim: "Ah, é normal esse crescimento aí". Mas mesmo assim, foi muito bom, né, muito bom mesmo. E aí o lucro bruto, né, não ficaria para trás, ele também consegue crescer, incremento aí dos volumes e margens estáveis para o segmento. Então, não basta crescer só volume para 300. Se o preço continuar estável, aumentar volume é bom, mas se o preço cai, aumentar volume vai ter que aumentar muito o volume para aumentar, para trazer a mesma quantidade de receita. Então é um cenário desafiador quando, existe essa questão do preço caindo ou não, né. Não foi o caso aqui para os grãos, milho e soja lideraram aqui o aumento do lucro bruto e o aumento da receita líquida de forma extraordinária, né. E aqui a gente vai para o problema, né, o problema é a indústria, né, então a gente vê aqui que apesar de ter mais volume de receita em farelo e também ter mais crescimento de receita em biodiesel, e não foi, aqui é em toneladas, né. Aqui não é nem receita, né, aqui é em toneladas, né. Mas dá pra ver que é o problema, né. Então, é o maior volume de soja processada nas indústrias. Eh e aí teve aqui, um problema com o lance de ter que parar a produção por causa da abertura de uma expansão, né, de uma capacidade, né. Mas enfim, você consegue ver aqui na receita líquida que o avanço ele é um pouco mais tímido, né. Apesar de não ser um avanço ruim, mas você consegue ver que eles eles vieram muito com o incremento do volume, mas como o preço se manteve estável, não teve muito o que fazer, né. Então aqui, ó, a dinâmica de preços em retração no farelo, né, eh e aí teve mais aumento no biodiesel, né, do preço. Então enfim, é mais ou menos nesse sentido, né. Mas aí o lucro bruto vem machucado, porque, o preço do farelo de soja em baixa, né. Então, aqui o grande ponto de ajuste do EBITDA é que eles conseguem fazer o hedge lá, e aí entraria justamente aqui, né, porque um hedge é é um hedge que vem para compensar um pouco desse efeito aqui, né. Então veio para salvar. Então o lucro bruto aqui por tonelada, né, você vê que olha aqui como é que foi, foi complicado o trimestre, né. Então, eh, sem considerar o efeito de hedge aí, veio com, assim, uma retração enorme, né. Eh, então, eh, aqui ele sai desse detalhamento da receita do lucro bruto por frente, e aí eles vêm com um pouco do desempenho financeiro, né, como todo mundo vai ter uma despesa com venda, com geral e administrativo, né. Então vocês conseguem ver que a despesa com venda aqui, vamos ler esse gráfico aqui, ela cresce 9%, as despesas gerais e administrativas crescem 10%, um patamar, assim, muito tranquilo, né. Se você for olhar o crescimento da receita da companhia, cresceu muito mais a receita a do que a despesa geral e administrativa, em termos aqui de porcentagem, né. É um valor que veio até, assim, veio um crescimento um pouquinho maior, né, mas não é nada demais, assim, não, porque
teve um frete aí unitário mais caro também, teve um preço unitário do farelo que veio abaixo, e aí veio esse aumento do indicador, né, então beleza, dá para entender. Aí o volume de grãos, né, e farelo, olha só, como eles conseguiram aumentar aqui a tonelada, né. Então eles de fato conseguiram aumentar a tonelada, mas a questão é que o preço não acrescentou, então eles tiveram que vender muito, muito, muito e, quase que empatou a receita do período passado, né. Quase que empatou não, né, porque, assim, eles produziram muito para empatar a mesma receita, vocês entenderam, né. Não é mais ou menos isso. E veio o EBITDA ajustado, né, então justamente aquela questão lá do Edge, né, então tá aqui no quadrinho, se você gosta de ver no quadro, né, então a questão do Edge dá para salvar um pouquinho mais essa essa margem, né, então é bom. Então aqui aquela tabelinha que eles mostraram lá na apresentação, né, então o EBITDA passa para 368 milhões no terceiro trimestre, tendo um avanço aí de 3,6 no caixa operacional da empresa, então dá para salvar um pouquinho mais essa margem, né, com esse efeito do derivativo lá de commodities. Aqui o resultado financeiro, né, interessante porque eles têm aqui os instrumentos derivativos, e aí eles acabam gerando mais receita do que a despesa financeira, mesmo com uma taxa de juros altíssima no período, né. Então, o resultado financeiro vem positivo, então ao invés de machucar a empresa, ajuda, né. E o lucro líquido, né, sem o que fazer, né, o lucro líquido retraindo, claro, muito por causa da indústria lá, mas se você for olhar no ajustado, né, com essas questões do Edge, né, e tirando aqui já o imposto, o lucro teria avançado 40%, mantendo a margem praticamente estável, né. Então, eh, o lucro continua avançando. É assim, é uma empresa que tem uma geração de receita absurda para lucrar pouco. É uma empresa que é bem parecida com o varejo, né. O próprio Grupo Mateus pode ser exemplo, Vai-Raio Drogasil, mas se a empresa for disciplinada, ela consegue ser resiliente nesse mercado e conseguir gerar resultados positivos, gerar valor, continuar gerando valor como ela tem feito, se ela continuar nessa mesma perspicácia aqui, resultado após resultado, né. Aqui a disponibilidade de endividamento, né, então tá em níveis super tranquilos como a gente viu, 1,5 bilhão aqui de dívida líquida, tem, um equivalente de caixa de quase 2 bilhões, né, então, tranquilo assim, uma dívida líquida por EBITDA de 1,77, não é um indicador baixo, mas também não é um indicador altíssimo, né, um indicador ok, empresa que está tentando, fazer aí a expansão, né, e aqui a geração de caixa, né, da companhia, imagino que nos 9 meses, tá, não acho que isso aqui seja para o terceiro trimestre apenas não. Aí eles explicam um pouquinho aqui da Tentos Cap, né, essa Tentos Cap parece ser um lance de crédito lá para os produtores rurais, né, então é uma forma de da empresa ganhar dinheiro também, através desse empréstimo aí para os produtores rurais. Provavelmente lá nas lojas deve ter oferecimento, né, "Ah, assina o nosso cartão aqui, você vai gostar e tal", enfim. Hã, e aí eles mostram aqui que eles, estão, avançando, né, com lojas lá nos insumos, nos grãos, né, então beleza. No segmento da indústria, sem o que falar, né, eles seguem aumentando capacidade de indústria, eles seguem aumentando com novas indústrias que vão ser abertas, né, então beleza. E aí eles mostram aqui um resuminho do mercado de capitais, empresa que tem 7 bilhões de mercado, né, que um pouco da DRE completa, né, mas já vimos isso aqui ao longo do da apresentação, tá. Então, eu acho que a gente pode ir, pra nossa tela do Fundamentei. Eu já mostrei um pouco de como foi o histórico aqui, né, então, eh, olhando aqui para um período mais curto, pra gente dar uma olhada em como tá aqui em relação ao ano, né, então os 9 meses já gerou aqui 15 bilhões,
um EBITDA de 781 milhões, um EBITDA que já teve aqui uma pressão do terceiro trimestre, certamente, né? Mas, enfim, mas o lucro líquido consegue avançar, né? Mesmo assim. Então você vê que a disponibilidade de caixa mesmo, de dívida aumentou mesmo, né? Então, esse ano foi um ano de investimentos, então a relação de dívida e EBITDA que aumenta, gera um fluxo de caixa livre negativo, né? No ano, né? E gera aqui um retorno de dividendos, mas é pouco. Enfim, eu acho que a gente pode passar para nosso clássico comentário, né? Eu vi isso daqui na apresentação lá dos caras lá do, do Trento Day, né? Três Trento Day, né? Trento é chocolate. E aí eles falaram que eles têm aqui 50 bilhões de receita até 2032. Olhando o crescimento composto, né? Super possível, né? Mas enfim. Aí o Arthur até responde aqui, né? Enfim. E aí nós vamos pro nosso clássico comentário aqui. Logo, logo a gente volta. Maravilha, bom, já tava até com saudade de escrever um comentário assim. Eu já não tava mais tendo essa rotina no canal aqui. A gente entrou numa rotina de lenda ensina muito grande, né? E a gente passou praticamente o mês de dezembro todo fazendo isso. E a gente voltamos. Bom, é, vamos lá. Primeiro destaque é o avanço contínuo na receita líquida, né? Impressionante como a empresa tem esse apetite por crescimento e ela esboça isso em todas as áreas, né? Então, ela tem uma expansão para todo lado e isso possibilita com que ela colha frutos no aumento de receita, trimestre após trimestre, em todos os segmentos que ela atuou. Então, esse aqui foi um do destaque positivo. Começa, né? Bom, a 3tentos, pelo seu setor, é normal, tá, que ela apresente uma margem EBITDA relativamente baixa, uma margem líquida baixa. Então, com isso daqui, nós não vamos ficar preocupados demais. É uma empresa que tem uma margem baixa, mas é uma empresa que parece ter gestão e parece ter peito suficiente para continuar crescendo sem sacrificar aqui o lucro líquido, sem sacrificar demais o EBITDA. E e é uma empresa que tem um custo operacional um pouco mais alto, né? Só que vale destacar que nesse trimestre, de forma específica, aconteceu coisas que não são da companhia, né? São extra companhia e ela não pode fazer muita coisa a não ser vender, né? Vender volume, né? Então o que que aconteceu aqui? Lá na indústria, no segmento de indústria, teve uma pressão na margem porque o preço do farelo de soja caiu bastante. Então não tem muito o que fazer, né, assim, você pode aumentar muito a quantidade de soja, de farelo de soja vendido, e mesmo assim, como o preço está baixando, você não consegue reverter um pouco a queda aqui no EBITDA, né. Então, não tem muito o que fazer, né, apesar de você ter mais receita aqui, o custo ele acaba baixando, né, ele acaba na verdade aumentando. E o lucro bruto segue a mesma ideia, só que aqui eu escolhi destacar as coisas positivas que teve no lucro bruto, como, por exemplo, o destaque do segmento de grãos, que viu lá no Mato Grosso o recorde de produção de soja e de milho, e a questão do segmento de fertilizantes, que teve abertura de loja, muita abertura de loja lá no Mato Grosso, gerando bastante receita, gerando lucro bruto e EBITDA bons para a companhia. Um destaque positivo aqui é para as operações de edge, né? Então, se não fosse isso, o segmento de indústria só iria atrapalhar ainda mais o resultado. Então, isso serviu para que houvesse uma melhora no número do ajustado, né? Então, esse aqui é um destaque para a companhia. A atuação no mercado de edge de derivativos foi importantíssima para salvar o resultado do terceiro trimestre. Então, o lucro líquido aí veio com essa questão do Ed, né? Se não fosse o Ed, ele iria vir muito machucado, né? As despesas operacionais e administrativas, para mim, foi um destaque, né? É, como a empresa cresce de forma absurda, é normal que a despesa operacional venha e acompanhe esse crescimento, né? Então, por exemplo, lá, não lembro em qual empresa isso, mas, por exemplo, no Grupo Mateus, né?
você tem uma forte expansão e aí a despesa operacional cresce na mesma proporção que a receita cresce, praticamente. Aqui não, aqui a receita cresce 50, 60%, já não me lembro mais do número de crescimento de receita, a gente pode ver, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, o crescimento de receita de 42%, mas a despesa geral, com vendas de administrativa, na verdade, cresce 87%, né. Então cresce é mais, né. Aqui eu tô viajando, né, mas assim, olhando para 65% aqui, né, então cresceu bastante. Tem que mudar esse comentário aqui. Não é bem menor não. Despesa operacional e administrativa, é bom que vocês escrevem comigo. Crescendo em patamares superiores, eh, ao da receita, vale atenção nesse indicador. Ok, aí vem o Capex, né, o Capex sim é monstruoso, né, então, mostra aí como a empresa tem esse DNA por crescimento contínuo, né, então já tem aí fábricas sendo construídas, capacidade de fábricas que já foram expandidas, lojas que vão ser abertas, né, então, isso aqui é muito bom para a companhia e isso aqui demonstra que ela vai continuar aumentando o seu, nível de crescimento de receita, de lucro bruto, de EBITDA, de lucro líquido normal, tá. Bom, é isso que eu tenho para destacar da companhia, né, e apesar desses pormenores, né, a gente tem aí, uma companhia que tem aí um foco crescente em crescer, né, um foco crescente em crescer. Essa aí é a frase que vai ficar aí para nossa para o nosso final de análise, mas assim, gostei demais da companhia, vou continuar acompanhando. É um IPO recente, mas, pelo histórico de resultados aqui, é uma empresa que consegue ter sucesso, à medida que vai passando o tempo. Então, muito obrigado por você que me acompanha aqui. Essa foi a análise do resultado do terceiro trimestre de 2025 da Três Tentos. E nós seguimos para mais vídeos semanalmente. Nós temos vídeos por aqui no nosso canal. Muito obrigado por quem me acompanha. Fica aqui um grande abraço e até a próxima. Se inscreve aqui nesse canal, dá uma força, deixa o seu joinha e vamos juntos fazer com que as análises de investimentos fiquem ainda mais lúdicas e nós consigamos ter aí muito sucesso na área de investimentos nesse ano de 2026 e nos próximos anos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!